Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Ao longo desses 8 meses de canal, uma das coisas que eu mais discuto aqui é: quando eu decidi me tornar mãe, eu tive que ressignificar a minha vida. Mais uma que veio contar essa história pra gente, mas mostrar um outro lado dela aqui, de empreendedora, de nutricionista, de personal trainer, de mãe, de esposa, de filha, enfim, as 1000 faces de uma mulher. Bem-vinda, Thaís Rimoli. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa, ficando um pouquinho nervosa no começo, mas fica depois tranquila, vai. É só um bate-papo. E vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Legal. A Thaís, ó, essa camiseta aqui, ó, é da confecção dela, da marca dela, que se chama Imminent Store. Imminent Store. Pois edita, tá? Imminent Store. Ela veio contar como que ela chegou aqui, mas tudo isso tem um passado aí até chegar a esse lugar aqui. Vamos lá, Thaís, conta tudo pra mim. Você começou como? Bom, eu primeiramente sou personal trainer, né? Comecei minha vida como personal. Depois, já almejando a maternidade ali há 10 anos, eu fui pensando em fazer outra coisa da minha vida, né? Uhum. Então, comecei em nutrição, comecei a me especializar em nutrição. E comecei a atender bastante, mas também aí em todo o processo que a gente ressignifica, né, para a maternidade, quando a Gabriela nasceu, veio outra demanda, né? Que é justamente a demanda de estar mais perto dela, né? Que eu não calculei. Tudo na minha vida foi extremamente calculado. E eu não calculava essa necessidade gigante de querer ficar tão perto dela. É que a gente não tem a noção, né? De como que é. Não tem. A gente acha que a maternidade é uma coisa, quando a gente tem de fato os filhos, a gente vê que é outra coisa e muito melhor, né? Muito. Tem os perrengues, tem ali as noites sem dormir, mais as olheiras, mas eu falo que eu me encontrei como mulher a partir do momento que eu fui mãe. Isso dá uma força gigante pra gente, né? Eu falo que a frase empoderada, eu só comecei a entender melhor depois de ser mãe, né? A frase, a palavra, né? Uhum. E aí, então, dessa necessidade de estar mais perto dela, do pai dela, né? Do meu marido também estar mais perto dela, a gente começou a querer conectar ainda com o meu público, que era um público legal, né? Lá de nutrição e de personal. No fim, eu sempre trabalhei com autoestima, né? Eu sempre ajudei a devolver a autoestima para as pessoas, né? E eu queria continuar nisso, né? Comprar uma roupa nova, emagrecer 1 quilo, voltar a treinar. Todos são desafios, são coisas gostosas de fazer. E que vai mudando a vida das pessoas. E isso é de fato mudar a vida das pessoas, sem dúvida, né? É gostoso, né? O retorno do Nutri, emagreci. Ou se não, professora, consegui treinar de novo. Agora as mensagens que a gente está recebendo, principalmente, olha, usei no meu aniversário, que linda, adorei, é brilhante, é diferente, é bonito. Era isso que eu queria. Eu sempre quis coisas, para mim, coisas diferentes, coisas legais, descoladas. E eu sempre pedia, falava pro meu marido, Marcelo, procura tal coisa para mim. Ele falava, você sempre quer o que não tem. Então, mulher, sempre quer o que não tem. Então, a Imminent Store vem um pouco disso, né? Da minha reviravolta, né? Como mãe, de querer ficar mais próxima da Gabriela, de trabalhar com autoestima, né? Continuar trabalhando com autoestima. Né? E de poder dar para essas pessoas o que eu sempre quis para mim. Né? Coisas diferentes. Coisas diferentes, legais. Falei, nossa, de onde você tirou isso? Né? É muito isso bacana. É muito legal. Sem dúvida. Você me disse, quando a gente conversou, que a vida de personal era insana, né? E que se você fosse tentar conciliar a maternidade, impossível. Não, eu acordava todo dia, 4 horas da manhã. Porque tem gente treinando a partir das 5. Antes de ir pro trabalho, né? Quer treinar. Eu dava a minha última aula às 11 da noite, até chegar em casa, desacelerar. Passava o dia dirigindo de um lugar pro outro, loucamente. Dirigia que nem um homem mesmo, sabe? Sai! Sabe? Desesperada, porque eu tinha sempre 20 minutos para estar dentro da próxima aula.
e 10 minutos para almoçar. Quer dizer, era até incompatível com saúde, né? Total. Absolutamente. Você preservava a saúde dos seus alunos, mas estava ali... E todo o personal passa por isso. Todo o personal. Quando ele consegue uma agenda boa, a vida dele é assim. Não tem jeito. É, né? E aí você foi fazer a nutrição porque você queria complementar o seu trabalho ajudando o seu aluno também na parte de alimentação, que são coisas que se complementam, né? Não dá para só fazer exercício e não dá só para comer menos. Então Exatamente. Você queria fazer esse equilíbrio ali de você poder ser mais completa. Mais completa. Eu via que as pessoas começavam a treinar, às vezes tinham um bom resultado, mas aí chegava uma hora para o resultado, né? E aí eu falava, gente... Aí eu sempre encaminhei para nutricionista e eu pensava, por que eu não posso fazer isso um dia, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a pensar em vou tentar dar um jeito de ajustar na minha agenda. Foi louca, né? Foi muito difícil. A faculdade de nutrição foi mais difícil do que todas as pós que eu fiz, do que tudo que eu já fiz. Porque me demandou um tempo muito grande que eu não tinha na época. Você teve que abrir mão de algumas aulas, né? Rever toda a sua agenda ali para conseguir dar conta disso. Mas você estava buscando alguma coisa melhor para o futuro, então tá certo. Hoje você tem a loja, né? Você, nessa sua ressignificação de tempo e tudo mais, você chegou até agora a abrir a loja e seu marido veio junto. Veio junto. Vocês não acham que foi, assim, uma... Loucura? Uma loucura, porque, assim, a gente fala, não deposite os ovos, né, na mesma cestinha e tal. Porque você já estava abrindo mão dos seus alunos, você ficou com a nutrição ainda, né, você ainda atende, mas investindo num negócio novo. E ele também. E ele também. O que fez com que vocês tomassem a decisão de não vamos e vamos dois? Quando a Gabriela nasceu, eu tive muito pouco apoio dele, né? Nas madrugadas, eu estava mais com a minha tia, com a minha mãe. Por conta de trabalho dele? Por conta de trabalho dele. Ele trabalhava de madrugada. Durante o dia ele ainda ia para o escritório. E eu tive muito pouco dele. Ele não entendia muito a demanda da Gabriela. Quando eu estava cansada, ele falava assim, mas você estava em casa, por que você está cansada? Todos eles acham isso, né? Impressionante. E ele realmente começou a entender essa demanda quando ele começou a ficar em casa, né? Porque aí o homem... Vira diferente, chave, né? Vira chave. E aí a gente começou a ver que estava incompatível. Ou eu não ia conseguir atender, ou ele não ia conseguir trabalhar de madrugada. Tava muito incompatível as nossas agendas para a nossa filha. Então a gente pensou... E para a vida do casal. Para a vida do casal. Não, absolutamente para a vida do casal também. Que morre nos primeiros meses ali, até você se adaptar a tudo. Né? Fica muito frágil, né? Essa relação. Fica. Tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor. Até porque a mulher passa por vários momentos hormonais aí que a gente só entende quando passa, né? Eu sempre achei frescura, sempre achei que não era para tanto, mas realmente né? E aí a gente começou a conversar o que poderíamos fazer para não sair ou da área dele ou da minha, né? A gente tinha que aproveitar claro. o passado dos dois, né? Sem dúvida. E aí eu acho que o meu pesou mais, né? Porque mexer com mulher é outra história, né? Sempre. A gente se sacrifica sempre muito mais porque eu acho que a gente se adapta melhor. Nós somos muito resilientes. Exatamente. Tá na nossa essência isso. Exatamente. Aí fizemos um monte de pesquisa de mercado. E eu sempre quis continuar trabalhando com autoestima. A gente ainda eu batia ainda muito nessa tecla, né? Eu acho que a gente consegue bastante coisa por esse lado, né? Sim. E fora que a mulher é consumista ao extremo, né? Então não pode ver uma coisinha nova, uma promoção que vai... É só ter um fio diferente. A gente vendia essa camiseta que eu tô... Sem o babado. Pôs o babado, acabou. Todo mundo enlouqueceu atrás da camiseta. Tem uma decoração também. A mesma coisa. Tinha a decoração regatinha normal. Todo mundo até gostava. De repente pusemos os babadinhos. Acabou, enlouqueceu. Entendeu? E aí todo mundo quer de novo. E a gente é assim, né? Sim, e a gente entende isso. Nada como você entender o seu próprio mercado sendo uma consumista desse produto. Justamente. E aí ele te complementa, então, você faz toda a parte de marketing, de vendas ali, tá no Instagram, divulgando o produto, e ele cuida da parte chata, né? Da parte chata, Que é fornecedor,
Pagamento, aquela coisinha Imposto, chata. nota. Chata, mas necessária, né? Totalmente necessária. Imprescindível. A gente funciona muito bem, justamente por isso. A parte ele é muito chato com coisas chatas, né? Então ele vai lá no detalhe. Então ele funciona muito bem para essa parte. Eu fico mais com a parte das mídias digitais, que era uma coisa que eu já fazia. Do negócio. Que era já uma coisa que eu fazia já com o meu perfil de nutricionista e personal. E aí a gente tem uma equipe de marketing por trás também, né? Claro, não que vai só nós ajudando. dois. A gente tem o povo que assessora aí nos outros, né? A equipe toda. Mas para nós dois fica justamente essas duas funções. Tá. Em algum momento, houve aquele arrependimento no começo, principalmente, de falar, putz, grilo, o que a gente tá fazendo? Meu Deus do céu, como que vai ser no final do mês? Eu falo isso pro Marcelo. Nenhuma história de sucesso começa com sucesso. Nenhuma. Não conheço nenhuma. Tipo, eu comecei, deu certo, bateu. Mentira. E, sim, tiveram muitos momentos. Assim, a gente tá quase um ano. É muito recente. É muito recente, entendeu? Mas o que eu falo pra ele é o seguinte: eu também fui recente como personal, também fui recente como nutricionista. E foi exatamente igual. E depois as coisas, quanto mais tempo de mercado você tem... eu não dou aula há mais de 3 anos. Eu ainda recebo mensagem de, professora, você vai voltar? Entendeu? Porque eu fiquei tanto tempo no mercado dando aula que as pessoas ainda... Você vira referência, né? Exatamente. Por mais que saiba que você não está mais dando aula. E a loja vai chegar no mesmo ponto. Tem aí alguma coisa nova? Tem, mas o começo é difícil para qualquer profissional, para qualquer empresa. Isso é indiscutível. O que a gente tem que ser é persistente e não desistir por nada. Jamais. Você tem homens pedindo camisetas também? Olha, por que vocês não fazem a versão masculina das fotos? Porque tem de banda, tem umas bem bacanas, né? É que a gente ainda tá um pouquinho... A gente precisa definir estruturar, né? Mas aparentemente tem público, homens que usam brilhos de rock. E há pouco tempo, não sei se eu até posso falar, mas o Luan Santana saiu com uma olho grego nossa num show. Ai, que legal! Entendeu? Que show! Ele que cortou show. a manga. Estilizou tudo. Ele estilizou, mas usou a nossa camiseta. Que legal! Ah, fantástico, né? Demais. Dá um orgulhinho, né? Dá. Vamos aproveitar, passa aí o site, né? O Instagram, tudo direitinho. E vamos ver alguma promoção pro Dia dos Namorados que tá chegando? Vamos. O que você acha? Vamos. O site é o imminentstore.com.br. Tá. E o Instagram é o Imminent Store. Só. Tá, @imminentstore. Legal. E o que a gente pode... eu sei que na primeira compra já tem 10%, é isso? Na primeira Todo mundo compra faz a tem. primeira conta. A gente consegue dar mais um descontinho aí para quem... Ou a gente coloca depois um voucher e quem colocar esse voucher do Conexão vai ter mais um descontinho ali, 5%, alguma coisa? Frete grátis, alguma coisa assim? A gente consegue fazer para quem for aqui do Conexão, a gente consegue 15%. Então... 15%. Então, a gente vai colocar aí um voucher, tá? Depois, quando for jogar lá pro YouTube, a gente coloca o voucher para vocês colocarem lá e 15% de desconto, colocando o seu cupom de desconto. O cupom de desconto, é isso aí. Legal. Agora me diz, você se arrepende ou... tem saudade ou em algum momento pensa em voltar como personal? Não me arrependo de parar. Chegou uma determinada fase mesmo que eu já estava planejando o fim da personal. Por mais que eu amasse, eu amo, adoro falar de treino, adoro explicar treino, amo. Mas eu estava planejando o fim porque eu sabia que tudo é muito calculado pra mim. Foi calculado. Porque eu sabia que um dia ia querer ter um filho, né? E não caberia, né? Tá. Eu tenho saudade do contato que eu tinha com alguns alunos. Tiveram alunos comigo que ficaram 17, 18 anos. Nossa, tenho muita que saudade, legal. né? Tipo, já tinham se tornado amigos, parte né? da família, exatamente. Uhum. E como nutricionista, você tem até esse contato próximo com as pessoas, mas não é a mesma coisa. O personal tá lá todo dia, 1 hora. Quem você vê todo dia durante 1 hora? Que amigo seu que você vê durante... Todos os dias. É verdade. Ninguém vê. Então, você acabava criando um vínculo muito gostoso. Disso eu tenho muita saudade. Mas da vida mesmo de personal, eu encerrei bem, sabe? Assim, Missão cumprida. Sabendo o que eu queria
E aí, para abrir para nutrição, porque eu precisava de mais horários, porque eu dava muita aula, tinha só 4 horas por dia para conseguir atender. Então, eu tinha que abrir mão disso em algum momento para conseguir abrir a agenda de nutricionista. E agora estou abrindo a agenda de nutricionista num período e da loja em outro período. Então, agora eu dividi bem, minhas manhãs estão com a nutrição e as minhas tardes e noites estão na loja. Você é a garota propaganda da loja, né? Te Só acompanho lá, vejo que você manda super bem. Sempre gostou disso, dessa exposição, assim, de falar, de... Eu era contra, não gostava, tinha medo. Né? Eu acho que todo mundo que começa em rede social é um pouco assim, né? Eu tinha um amigo que me falava, Tatá, muda a sua vida. Começa a colocar as coisas no Instagram, você tem muito conhecimento. E é sempre uma crise que te empurra para frente, né? Numa crise que teve em 2013, eu perdi muito aluno. Foi um cenário, na época, bem complexo no Brasil. Perdi muito aluno. Eu fui de 100 para 2, né? E aí ele falava... Isso vai mudar a sua vida. E se não fosse ele, isso realmente mudou minha vida. E o resultado que você tem com rede social é muito gostoso. É rápido, né? É rápido, né? Isso realmente mudou minha vida. Então, tudo que eu consegui... por exemplo, a transição entre personal e nutricionista aconteceu muito rápido. Todo mundo já sabia que eu estava fazendo, que eu estava terminando. Eu tinha gente que falava assim, que eu sou também muito Caxias. Não, gente, formou, eu pego o paciente. Não, vai. Não. Formou, a gente começa. Então, quando eu formei, eu já tinha agenda de paciente. Olha. Que é uma coisa que... Demora um pouco, né? Para as pessoas conquistarem. E eu tive isso muito rápido, porque a carreira de personal me ajudou muito. Sem dúvida. As pessoas me conheciam, já sabiam do meu trabalho, então isso foi me ajudando muito. Então, era isso que eu queria para nutrição, da nutrição para a loja. Não que... a pessoa vai passar comigo, vou vender uma camiseta. Não. Tem que separar os públicos, mas, né? Saber que se a Thaís está pondo a mão, é profissional. Se a Thaís está pondo a mão, é de verdade, entendeu? Era isso tem que a sua marquinha, né? A sua marca registrada ali, de uma coisa bem... responsável, legal. Se você não gostar, se tiver algum problema, a gente vai resolver. Nunca... é o meu nome. Tem uma coisa na vida que é a coisa mais importante. O seu nome é a única coisa que você tem. A sua reputação, né? Entendeu? E a gente trabalha para ter o seu nome sempre limpo, sempre ninguém falando, a Thaís não atende, a Thaís não. Entendeu? O nome sempre limpo. E isso sempre foi a minha primeira preocupação. E hoje, a minha segunda preocupação, equivalente, eu quero que a minha filha diga, essa é a minha mãe. Orgulho, né? Como eu digo dos meus pais, entendeu? Essa daí é minha mãe, esse daí é meu pai. Eu quero que ela sinta isso também. A gente é muito espelho dos filhos, né? Exatamente. Então, a gente fala aqui no canal e hoje em dia esse empoderamento feminino, a gente que é mãe de menina sabe que começa o espelhinho ali dentro de casa. E você sendo forte, você... chorando também quando tem que chorar, porque também não adianta a criança crescer achando que a vida vai ser só aquilo daquela fortaleza. Não, ela tem que saber que em certos momentos as coisas não vão acontecer como quer, né? Exatamente. E tem que passar pelas suas frustrações. Tem. E a gente tá aprendendo com ela, né? A gente aprende a maternidade sendo mãe também. Não, e detalhe, né? Você mudou toda a sua vida. Mudei toda a minha vida. Você vai contar isso pra ela, né? Assim, o que eu mais quero que elas... Eu sempre falo, não quero morrer antes de Gabriela saber o quanto eu desejei ela. Desde, assim, dos 20 anos, assim. Eu não sabia se eu ia ter um menino ou uma menina. Mas eu sabia que eu ia ser mãe. E eu queria que esse legado fosse... eu vivesse até a ponto dela saber o quanto ela foi programada, desejada, e todos os dias. E tudo que foi feito para que ela estivesse aqui. Exatamente. Nossa, incrível. Ela é um bebê de pandemia? Ela é um bebê de pandemia. Olha. Quando eu engravidei, a gente estava na pandemia, fiquei meio maluca, né? Não queria que ninguém chegasse perto de mim, tinha medo de sair, de ir nos lugares. Até porque a gente ainda não tinha pego Covid. Então, a gente não sabia que impacto isso ia ter no organismo, ainda mais grávida, né? Grávida. E também porque eu tinha perdido o primeiro, né? Então... você teve esse episódio. Então, acho medo, que aumentou o meu medo, né? E a paranoia mesmo, né? Paranoia, Aí, acho que no final da gestação,
o meu marido, o Marcelo, falava, vamos pra praia. Eu falava, não, se eu tiver um sangramento. Vamos no restaurante. Não, porque tudo era não. E aí, quando a Gabi nasceu, eu achei que eu ainda fiquei um pouquinho pior, porque aí... Você não queria que ninguém chegasse perto. Que ela é uma chata, não chega perto. No hospital, a princípio, não podia ter visita. Aí, uns dias antes dela nascer, liberou visita. Aí, eu falei, ai, meu Deus, agora pode visita, que medo. Mas como era época de pandemia, pouquíssimas pessoas foram. Tava aquela época que tava abrindo um pouquinho. Então, foi nossos pais, né, e tal. E aí o tempo foi passando, eu fui acalmando à medida que a gente ia dando as vacinas dela, né? Cada passou vacina 3 meses, 4 meses. E aí eu fui acalmando bastante. E depois o outro processo foi enquadrar ela na vida social, né? Tipo, porque ela vai... É mais difícil, né? Depois ela da vai pandemia. ver os primos, ela vai pegar o brinquedo do primo e vai pôr na boca. Antes, eu enlouquecia com essa possibilidade. Não é nem só isso. Vai lamber o portão, vai lamber o chão. E vai. E tudo bem. E graças a Deus a pediatra dela também me ajudou muito, porque que foi uma das minhas alunas de vida toda. Olha legal. Só. E ela me ajudou muito nesse processo de calma, mãe, né? Agora ela vai conhecer o mundo e ela conhece pela boca. Hoje, eu acho que eu cresci muito, evolui muito nesse quesito. Eu quero que ela participe com as crianças, eu quero que ela vai. Claro. Ela é carinhosa, ela chega no parquinho, ela dá beijo em todas as crianças. Ah, que bonitinha. Há um ano atrás eu teria morrido no que bom, né? Que a gente aprende coisas assim ao longo da vida, porque senão essa menina ia viver numa bolha. Coitada. E o seu marido é mais tranquilo em relação a essas coisas? Muito. Que é ótimo, né? Porque ótimo, se ele fosse tem medroso, que ter o contraponto ali. Se ele for, a gente é muito diferente em muitas coisas. Mas se complementam. Mas se complementam, porque aí um tenta ajudar o outro aonde isso não... Tem coisa que eu falo, bom, aí também já é demais. Olha eu batendo. Italiana, né? Tipo, já vai batendo nas coisas. Tem coisa que eu acho que é demais também. Eu falo, Kai, também aí não, tá exagerando, né? Não precisa enfiar a terra na boca, né? Mas esse meio termo a gente também está se acertando, né? E a gente cresce muito. Eu acho que quando chega um filho, ou o casamento dura para sempre, né? Não. Para sempre não. Não, para sempre não. Mas ou ele encaixa, ou desencaixa de vez, né? Porque a pandemia fez isso com os casais, né? Ou encaixava ou desencaixava de vez. Eu falei que quem conseguiu se manter casado na pandemia tem que renovar votos, né? Justamente. E ainda depois com o filho, acho que assim, já passamos por 2 boas lições, né? Já estamos já com estrelinha. Estamos com uma estrelinha já. Você falou um negócio de comer terra, não. Eu lembrei de um episódio da Natália, que a gente tava logo no... Era pequenininha, né? A primeira vez que a gente foi na praia. Ela tava de bruço, assim, deitada na canga, né? E eu toda preocupada, passando protetor solar nela. Daí o moço da barraquinha, ela... Moça, ela tá com areia na boca. Eu toda preocupada com o protetor e ela com a mãozona com areia na boca. Falei, obrigada. Mas vai acontecer, né? Exatamente. A gente levou agora no feriado passado, a gente levou lá na praia, que eu também não tinha tido ainda coragem, porque eu pensava nos mosquitos, em tudo. Né? E foi uma delícia ver ela... Descobrindo tudo. Ela comeu areia? Comeu com milho. Com milho. Porque sabe como é que é o milho da praia, né? Com milho. Eu também comi, então todo mundo sobreviveu. Todo mundo sobreviveu. Mas a gente tem que se livrar um pouco dessas paranoias, porque a gente não vive, né? Não. Porque a gente come em restaurante, a gente vai pra cá, pra lá. Se você for querer conhecer toda a cozinha de restaurante... Você nem come. Nem come. Disso eu te falo com categoria, você nem come. O que foi mais desafiador pra você... nessa transição toda aí da nutrição, acho que do personal não, porque você sabia que era finita a sua carreira, mas entre a nutrição e a abertura da loja, o que foi mais desafiador para você? Eu achei que eu falaria com um público muito parecido com o meu. Então eu achei que isso seria muito fácil eu me conectar com um público que talvez eu trouxesse da Thaís que migraria. Rimoli, e que eu me conectaria muito fácil com as pessoas, né? E que isso, de certa forma, como eu deixo até meu nome lá no nome da loja, Thaís Rimoli,
eu achei que isso já seria um agente de gerar confiança para as pessoas, né? E não, o desafio não necessariamente. foi, Você teve que criar tudo de novo. Tudo de novo. O jeito desafio. que eu falo com as pessoas é diferente. É claro, são produtos diferentes. Total, não é serviço, é um produto. Mas eu achava que aquele meu jeito da Thaís, nutricionista, divertida, não sei o que, conectaria isso com a loja, não. Não que eu seja séria, porque também não sou assim, então não... E também a roupa sua não condiz com uma seriedade, né? É uma coisa mais despojada, mais, né, espontânea, alegre. Exatamente. Mas o desafio foi justamente esse, encaixar o público dentro do que a gente esperava. E refazer toda a minha parte, porque na minha gravidez eu acabei deixando um pouco de lado rede social, eu acabei atendendo os meus pacientes e pronto, né? E reconectar com todas as mudanças de rede social nova, rede social que... Tudo muda muito rápido. Eu sempre soube, né? Rede social hoje é uma coisa... Amanhã já é outra, entendeu? Completamente diferente. Exatamente. Então, o desafio foi saber o que de novo estava acontecendo nas redes sociais, o que de novo está impulsionando, quem é o público, quem está assistindo o que, né? O que está pegando... esse foi o meu maior desafio. Acho que em meses eu fiz, eu nem sei, pelo menos uns 20 cursos diferentes. Sério? Entre moda, rede social, serviço também, porque o meu Instagram ficou parado muito tempo, embora ele tenha 200 mil seguidores, ele ficou parado muito tempo. O seu de Nutri? O meu de Nutri. Ele acabou perdendo engajamento, né? Como ele ficou parado muito tempo. Então, as pessoas estão lá, mas elas nem sabem mais, né? Então, aí reconectar tudo isso... são coisas diferentes, são posts diferentes, e o tempo que isso demanda... E você hoje publica também no da nutrição? Publico. Ele Menina tá um pouquinho... do céu, já ia demais pra minha cabeça. 2 perfis diferentes, com produtos diferentes. Olha, parabéns. Isso é uma demanda de tempo que eu também não imaginava que fosse tão alta. Ainda mais porque antigamente tudo dava muito certo escrevendo, né? Eu sou muito rápida, né? Escrevo, tal. Você edita uma foto lá, um texto, joga e roda. Não é isso que o público de roupa quer. Não. Quer você ali. Nem o de nutrição. Ninguém quer saber o que é um carboidrato. Eles querem ver você falando o que é um carboidrato. Ele quer ver como que emagrece. Não adianta você falar dos últimos 3 estudos que eu fiz aqui. Não adianta. Ele quer na prática. Que era uma coisa que eu fazia antes. Eu escrevia tudo certinho, bonitinho, falando, citando. E as pessoas só querem uma informação rápida para dar aquele up, falando, é mesmo. Um minutinho ali, já tô informada. Exatamente. Que desafio, né? É desafiador. Você vai querer migrar e fazer alguma outra coisa? Eu nunca faço nunca fiz uma coisa só da minha vida. Então, já 2 e a Gabriela, a gente ainda pensa em outras linhas dentro da loja. Eu acho que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Porque outro dia eu falei pro Marcelo, eu sou tão psicóloga dos meus pacientes que eu devia fazer psicologia. Ele lá vai pensar em outra faculdade. Não, calma. Porque né, a gente é multitarefas mesmo, né? E se você gosta de estudar, e se você tá ali 20 cursos de Instagram, pensa, Renata. Não, foi insano. Eu começava um, terminava o outro. Assim, eu acordava antes da Gabriela, ia dormir depois dela para pegar esse período e não atrapalhar nem a agenda da Nutri e nem a loja. Então, ia fazendo... O Marcelo também fez alguns, só que deles da parte mais técnica, né? Ele te ajuda nos vídeos, assim? Me ajuda. Ele é o cameraman? Ele é meu cameraman. E aí é a hora que entra a chatice dele. Não tá errado. Você não passou direito. Tá amassado. Mas que é bom, né? Esse olho crítico dele é bom porque realmente os vídeos que a gente faz juntos saem muito melhores. Tá, mas eu não sei se eu ia aguentar, não. E aí vamos supor, saímos lá do corporativo ali, da loja e tal. O que se fala de assunto? Porque o tchan do negócio, quando você trabalha, o marido trabalha com uma coisa, você trabalha com outra, não sei o quê, é aquele encontro e a gente falar do nosso dia. Se vocês estão juntos, e aí?
Tem que ser criativo, hein? É que ser criativo. Mas eu acho que... Não, faltar assunto com o Marcelo, você pode trazer ele um dia aqui, você vai ver, não vai faltar assunto, porque ele fala pelos cotovelos, entendeu? Se não tiver assunto, ele vai achar um, não tem problema. E a gente, como a gente acessa coisas diferentes, né? Sim, então, às vezes, a gente ainda tem que... Putz, você viu? É engraçado. A gente recebe coisas engraçadas, né? Por exemplo, você manda o preço para a mulher, né? E aí ela pergunta embaixo, mas qual o preço, né? Então, tem a parte divertida de tudo, né? Então, assim, é até a hora que a gente descontrai, viu tal coisa? Você viu o que está acontecendo ali? Não, porque tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Vai ter a briguinha ali, vai ter. Vai ter. Não, isso vai... Mas quando é construtivo, é até bacana, né? Porque vocês, os dois, são donos e os dois querem que dê muito certo, né? É tudo muito pela Gabriela. Então, quando você tem um objetivo muito além de só uma loja, uma marca dar certo, é muito além, é tudo pela Gabriela, eu acho que a gente se esforça mais. Tem briga, tem discussão, tem coisa que eu quero comprar, eu falo, isso a gente tem que ter na loja. Ele fala, não, isso não vai dar, é muito caro. Eu falo, não é. A gente... Entendeu? A gente vai discutir várias vezes e às vezes eu tô certa, às vezes ele tá certo, que às vezes a gente compra, ele falando... Não deu certo. E tem coisa que eu falo, tá vendo? A gente conseguiu, deu certo. Era isso mesmo que eu queria. O diferente, o legal, o descolado. Legal. Poxa, que bacana, né? Tá vendo, gente? Todo mundo... Quer dizer, todo mundo não. Tem muitas mulheres que não têm a possibilidade de se ressignificar com a maternidade, né? Mas as que têm essa possibilidade se reinventam, assim, vão lá no fundo do baú e buscam dentro de si uma força, né, para fazer o negócio dar certo, uma inspiração que a gente não sabe de onde vem, mas que vem, né? Pelo simples fato de ser mulher, a gente sabe que a gente tem ali o nosso feeling, né, a nossa intuição de que vai, né? E se não der certo, a gente é resiliente o suficiente para poder alterar a rota ali. Sacode a poeira. Sacode a poeira e dá a volta por cima, enfim. Agora, me diz uma coisa, eu queria que você, dentre tudo que você já fez aqui, a gente vai ter que acabar, infelizmente, mas eu quero que você venha mais vezes aqui pra gente falar do sucesso da Eminent Store. Traga mais roupinhas pra gente, que eu adorei aqui, já tá feita a promoção. E dizer assim, o que na sua vida foi determinante pra você conquistar suas coisas? Uma mensagem mesmo pra essa mulherada se inspirar. Olha que responsabilidade. Que responsa, hein? Eu acho que tudo começa com a família, né? Eu acho que ter uma estrutura, uma boa base familiar, é isso que eu quero pra Gabriela, né? E o que eu tive, né? Então, se você não teve uma boa base familiar, faça uma boa base familiar a partir da sua geração, né? Você pode, né? Você transformar. pode transformar. Mesmo que a sua família seja você e seu filho, ou muitos filhos, ou independente de como seja a estrutura da tua família, mas faça o berço, né? Acho que a família é a primeira coisa que a gente tem que estruturar. Dali para frente, é se apaixonar pelo que você faz. Se, infelizmente, você não conseguiu ser o que você desejava ser, se apaixone pelo que você faz. Eu tenho a sorte de amar tudo o que eu fiz e faço. Antes fui professora de escola, professora infantil, treinei equipe de ginástica. E tudo isso eu amei muito e o ciclo encerrou e eu comecei outra coisa e por aí foi. Então, amar o que se faz, eu tive sempre a sorte. Estudar muito. Tem gente que fala que estudar... Teve sorte também, né? Veio de uma família rica, ninguém classe sabe média alta. Os perrengues, Os perrengues, né? Então, assim, estude sempre, não desista dos sonhos, se apaixone pelo que faz. E outra coisa que eu sempre penso é ficar de olho nos sinais, né? Não sei se Deus ou energia, não sei por onde que as pessoas pensam, mas sempre tem um sinal, né? Não tá dando certo, não tá dando certo. Necessariamente não é para você desistir. É para você se jogar mais. É para você ver outro caminho daquilo mesmo. Porque se você acredita, difícil, né? Foi muito difícil. Cada percurso que eu fiz da minha vida foi muito difícil. Eu pensei, onde a gente pode chegar e falar só de aperreios, sabe? Foi muito difícil chegar até o pouco que eu cheguei.
Mas eu olho para trás, eu vejo que cada perreio, que cada pedra me levou para outro rumo, dentro da mesma coisa, porque eu não desisti, porque eu fiquei mais forte. Crescimento interno absurdo, né? Então, parar e olhar a situação sem pensar em desistir. Mas como eu posso melhorar isso? Como isso pode me ajudar? Porque as pedras vão vir, os desafios vão vir. E a gente não pode desistir, a gente tem que recalcular, ver, tem alguma coisa que está dando errado aqui. E não desistir. Porque a gente consegue o que a gente quer, quando a gente quer mesmo. Ainda mais mulher que consegue uma coisa, 2, 3, tudo ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. É isso, gente, é isso. Vou falar aqui agora do nosso patrocinador. Por favor, põe na tela da Tena. Vamos lá, Exato Digital, a plataforma que ajuda CPFs e CNPJs contra riscos de fraudes no seu dia a dia. Clica aí com o seu celular, aponta para o QR Code e conheça a plataforma, tá bom? Gente, espero que a história da Thaís tenha servido de inspiração para vocês. Não adianta ficar na paranoia que a criança não vai comer areia, não adianta ficar na paranoia e querer colocar nossos filhos na bolha, mas isso tudo foi em decorrência de uma pandemia que a gente enfrentou, mas que ela conseguiu passar por tudo isso com muito sucesso. Obrigada pela sua presença. Espero que você tenha gostado de estar aqui pra gente. Muito, muito sucesso pra Imminent Store. Para nós, muito obrigada. Foi uma oportunidade muito legal. E espero voltar. Ah, com certeza. Gente, um beijo. Ah, não deixa de ir lá comprar presente pro Dia dos Namorados, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.